Programa Bazinga. Bazinga! Bazinga. Ai. Meu filho, como eu falei, ó. Até tô tão emocionado com a visita do Léo aqui que eu gaguejei. Léo e a Maria Fernanda, a Nandinha. Meu filho, nós vamos falar aqui de ISO, todas as ISO 9001, 14001, 45000, todas elas. Algumas com mais ênfase, porque o Léo é especialista, trabalha com certificação. Você que está levando a sua empresa na barriga, você não sabe mais o que você faz, fala com a empresa do Léo, fala com ele que ele vai dar um norte para você e para tudo aí correr da melhor forma possível, dentro das normas técnicas, dentro das certificações e tudo mais. Boa noite, Léo. Um grande prazer ter você aqui comigo a primeira vez. Antes da pandemia a gente conversou, Léo, eu falei com o Léo, vou te trazer, quero que você, se você tiver tempo, você ir na rádio para uma entrevista para a gente lá. Mas acabou que entrou, que problema, né? O Mucoronga teve tantos outros problemas e o programa estava meio capengando, assim, faltava mais que vinha, porque motivos você já sabe. E agora, graças a Deus, está tudo beleza. E o Léo está aqui também, beleza, conosco, o Léo e a Maria Fernanda. Boa noite, Léo. Boa noite, Christian. Se não der esse microfone, não vai dar. Se não ligar, não dá certo, né? Ô, Christian, boa noite. Eu até quero fazer o contrário do que a gente faz, que é começar agradecendo, né? A gente agradecer a oportunidade, primeiro a Deus, que coloca na vida pessoas tão bacanas, e você é uma delas que faz parte realmente da minha família. A gente é muito mais do que amigos, a gente é irmão, né? E essa oportunidade de trazer informações e desmistificar um pouco o que é ISO, o que é certificação para as pessoas que têm como se fosse um mundo lá fora, e a gente consegue fazer um trabalho tão bacana, fazer com que as empresas realmente tenham resultado. A gente está aí para isso, para que as empresas tenham resultado. Então é te agradecer a Deus, e aqui no local que a gente se sente em casa, né? Estando em casa a gente consegue fazer um trabalho bacana. Obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer ao cara do funk que passou aqui, ó, para brilhantar a nossa entrevista. Cara, pra mim tinha que ter uma lei, cara, para pegar e tem lei já para isso. Tem um ISO para isso, velho? A lei tem, o que não existe é educação, cumprir, né? É educação que não tem, mas não tem uma ISO pro funk, mas tem a ISO, tem a ISO 37, olha para você ver, a ISO 37 fala de cidade inteligente, né? Existe sim algumas coisas, mas ela é um pouco mais difícil de ser implantada por causa da vontade política, né? Quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente vem mexer nesse meio político e nem sempre é tão fácil, não. É isso aí. Não, quais são conta pra gente a sua história, primeiro com a ISO, né, que é com o seu trabalho, né, sua formação, e depois de onde vem essa ISO, como que funciona, de onde partiu, por favor. Bacana, vamos lá. Primeiramente, eu formei em técnico em eletrônica aqui no Cefet, né, do Cefet eu fiz um estágio na Fosfersto, saudosa Fosfersto, quem está nos ouvindo aí, que é daquela época lá, sabe o que eu estou falando, né? E quando eu fiz o estágio na Fosfersto, a empresa passava pelo processo de implantação da ISO dela, que na época era da qualidade e a do meio ambiente. Tá? E qual que é a de qualidade do meio ambiente? Quais são os números? Isso, eu não tinha falado para daqui a pouquinho entrar nela. A qualidade é a 9001, né? A gente vai falar de qualidade, e o pessoal confunde muito essa qualidade da certificação com a qualidade de produtos que a gente conhece. Quando na certificação ISO a gente fala de qualidade, a gente está falando em processos, né? Processos dentro da empresa. Eu tenho uma demanda, eu tenho uma transformação e na sequência eu tenho uma entrega. Mas pode voltar lá, onde você está, cortei. Né? Não, mas não cortou não, mas é legal falar isso aí, né? Então a Fosfersto estava implantando a ISO dela de qualidade, a de meio ambiente, né? Que são as conhecidas aí 9000 e 14001. Do meu estágio para a Fosfersto, eu fui para a TV Integração, também para um outro estágio, e acabei sendo transferido para Uberlândia, onde morei lá por 11 anos. Em Uberlândia, da TV Integração, fui trabalhar numa multinacional, que também passou por um processo de implantação da norma na época, né? E
eu fazia engenharia de telecomunicações. Durante o curso de engenharia de telecomunicações, na própria universidade onde eu estudava, surgiu a oportunidade de fazer um curso para auditor líder para as normas qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho, que na ocasião ainda não era ISO, a da segurança do trabalho, né? E acabou que voltei para Araxá, voltei para a Fosfértil, que transformou em Vale e tal, até que em 2016 eu resolvi trilhar um caminho solo, né? Dividir um pouquinho da experiência que a gente acumulou aí com as outras empresas. A minha ideia, a princípio, era trabalhar na área de planejamento e controle de manutenção, mas todo lugar que eu passava sempre me perguntava, olha, eu estou precisando aqui de melhorar um processo, melhorar a minha gestão, o que eu faço? Aí foi onde surgiu uma oportunidade, eu conheci um auditor que é do Comitê Internacional da ISO, fiz as atualizações das normas com ele, né? Até então eu tinha feito qualidade, gestão ambiental e a saúde e segurança, atualizei e saímos para fazer as implantações nas empresas, né? E estamos aí já há 6 anos com as normas em dia. Das 87 ISOs que tem no mercado, eu faço 17 delas e outras 4 outras normas que não são ISOs, né, mas também são normas internacionais, e a gente está nesse mundo aí. Ô Léo, e essas ISOs são obrigatórias ou são assim, são opções que as empresas têm, né? E quais são as vantagens que a empresa tem, assim, quais são os ganhos reais, né, que a empresa tem a adquirir as certificações ISO? Essa era a pergunta que eu esperava, né? A pergunta de $1 milhão. Que beleza! E olha que nós nem combinamos, estamos conversando um tempo e não combinamos nada. A empresa ela não tem obrigação nenhuma de fazer, não existe uma determinação legal para implantar. Mas existem algumas coisas de mercado que acabam trazendo a empresa, principalmente para a norma de qualidade, né? Que é a mais conhecida, que é a ISO 9001. Essa norma ela vai fechar a torneira por onde está escoando ali o dinheiro que não precisa, aqueles ralos que a gente tem, né? E também é um outro mito, porque, igual eu falei, eu participei de implantação lá na Fosfértil em 96, depois na GTEC, que é essa multinacional, já estava na versão 2004, tá? E quando a gente pega lá, tem ISO 9001, 2 pontinhos barra, e vem um ano, né, que está na versão 2015, significa em qual versão está essa norma. Tá? Então, se a gente falasse aí até a versão 2008 para empresas de médio e pequeno porte, eu falaria, não faça, vai quebrar a sua empresa. E era uma briga nossa de auditores líderes que as normas fossem padronizadas, porque isso significa Sistema Internacional de Padronização. E as normas não eram, por incrível que pareça, né? E não, da versão 2015 para cá, se eu pegar a ISO 9001 na qualidade, eu tenho 10 requisitos que eu tenho que cumprir. Se eu pegar a 14001 gestão ambiental, eu tenho os mesmos 10 da 9, com alguns ajustes voltados para a área ambiental. Quando eu vou para 45001, mesma história, eu tenho lá os padrões da ISO 9, mais os ajustes que eu preciso fazer para 45, que é a saúde e segurança do trabalho. E até da 45 tem uma informação aqui bem legal, eu quero aproveitar a oportunidade para abraçar o pessoal lá de Conselheiro Lafayette. Massa, abração. 2 empresas, e a gente entra como prestador de serviço e sai como amigos lá, né? Essa semana eu estava lá, eles passaram pela recertificação, né, auditoria de supervisão. As 2 mantêm agora a certificação deles e foram uma das primeiras empresas a se certificarem na saúde e segurança do trabalho. Quando nós fizemos a implantação para eles, não tinha nem a tradução no Brasil ainda. Que massa. Né? E que é uma situação legal, hoje, na versão 2015, a norma me pede o seguinte, eu preciso ter gestão, controle, porque se eu não tenho controle eu não tenho gestão, e uma situação que a gente chama de mentalidade de risco. O que é essa mentalidade de risco? O que pode dar errado no meu negócio? Né? Então, a partir do momento que eu consigo dominar esses 3 assuntos, eu vou conseguir atender os 10 requisitos e vou ter uma certificação com reconhecimento internacional. Ela tem um reconhecimento em 135 países. Né? E aí a gente está falando de toda a América, tanto América Central, do Norte, Latina, tudo, Europa, Oriente, Ásia, né? Então são 135 países e hoje não é só mais uma multinacional e grandes empresas que conseguem se certificar.
né? Um açougue Rodrigues, abriu as portas ali esses dias, o Andinho. Cara, se ele quiser lá, ele com o seu Domingos lá se certificar, ele vai ter uma certificação internacional. Eu ia te perguntar isso agora, cara. Você leu minha mente. Mas eu ia te perguntar o tema do açougue, por exemplo, pão de queijo, que tem um monte de queijo na frente. Quais são as iscas que a pessoa implantar, né? Implementar para pegar a certificação e para vender para o exterior? Porque eu sei que tem vários países, várias empresas que para ter um fornecedor, esse fornecedor, esse prestador de serviço já tem que estar adequado a essas ISOs. Exato. Né? Qual ISO que é interessante para ele? Até uma situação que a gente faz um pouquinho diferente dos nossos colegas que fazem a consultoria de implantação. Se você me ligar hoje e falar assim, olha, qual ISO que me serve? Eu vou te responder, deixa eu fazer um diagnóstico na sua empresa. Eu vou fazer um estudo da sua empresa e vou te falar, olha, essa e essa e essa norma te atende, tá? Para o que você precisa. Ah, mas eu quero fazer essa outra. Beleza, você não vai ter resultado. Mas quer, nós vamos fazer. Porque, como eu falei no início, a intenção nossa é que as empresas realmente tenham um resultado melhor. O pão de queijo, por exemplo, de cara eu sei que duas vai servir para ele. Que a qualidade ela é meio que esqueleto para todas as outras normas, né? E a de segurança do trabalho, ela tem operação ali, ela tem um forno, ela deve ter fogão ali com óleo quente, alguma coisa, então a segurança do trabalho é importante. A gente parte para uma rádio, igual a gente está aqui. De repente a ISO de segurança da informação, ela é importante por causa dos dados dos clientes. Se a gente quer atender a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a gente tem duas normas que elas vêm juntas, né, que é a ISO 27001, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, e a 27701, que fala de privacidade da informação. E hoje está em altíssima. Né? Exatamente. Por ser uma determinação legal, eu tenho que atender a LGPD, eu consigo fazer a implantação de uma ISO 27, um custo mais baixo do que o da LGPD, e eu saio com reconhecimento internacional, não só para atender uma demanda, né, uma questão legal do nosso país, que é o Brasil. E eu vou conseguir atender o mundo inteiro. Bom demais, Léo. A gente vai tocar música, daqui a pouco a gente volta conversando mais. Então, muito mais. Se você tem alguma pergunta, pode mandar no grupo, do programa base que você tiver no grupo. Você pode mandar, pode ligar aqui no 3611-4390 e pode também mandar no meu WhatsApp 988-755 ou nas páginas do @programa Bazinga, lá no Instagram ou no Facebook. Bora lá, tocar a musiquinha. Maria Fernanda está aqui, só tudo com seu sorriso lindo. E bora lá, tocar a música aqui. Meu filho, estamos de volta, a audiência bombando, pessoal, tudo ouvindo a Rádio Volt, ouvindo a entrevista massa do Léo sobre isso. Pode ir de volta, Léo. Ô, Cristian, eu quero quebrar o protocolo aqui um pouquinho. Como a sua audiência está sabendo aí, a minha diretora está aqui do meu lado e a nossa vice-diretora está lá cobrando lá um abraço. Vem cá, mandar um abraço para sua mãe aqui. Oi, mamãe. É isso aí, um oi mamãe aí, que senão eu não posso chegar em casa, né? Sim. E outra coisa bacana é o alcance da sua audiência, né? O pessoal de Lafayette, a Franciane já está mandando um recado aqui, Elisa, o Nilo, todo mundo ouvindo a gente. Marco Antônio Vitorino está lá em Paulínia também, está ouvindo a gente. Bacana demais, viu? E tamo aí. Manda as perguntas demais que tem aí, que estamos aqui para tentar esclarecer. O Regis está aqui, ó. Está aqui pulando aqui no grupo, aqui, pedindo, pelo amor de Deus, você mandou um abraço para ele, que você trabalhou com ele. Mas o Regis, se a gente falar a época que a gente conhece, entrega a idade. A gente é amigo desde criancinha, a gente foi vizinho, os nossos pais trabalhavam juntos, mais ou menos isso, somos nós dois nossos pais trabalhavam juntos lá na Fosfértil, então um grande amigo que a gente tem. Saudade sua, Regis, um abraço, fica com Deus. E aí, Regis? A gente estava conversando em off aqui, galera, e eu perguntei, e essas internets, cara? Essas internets têm alguma possibilidade, algum dia, ter alguma ISO? Se tem, qual seria essa ISO? Ô, Cristian, como eu te respondi aqui em off, especificamente não tem uma ISO para internet, mas tem para empresa no geral, né? E só de atender o requisito 4.2 da ISO 9, que fala que a organização precisa atender necessidades e expectativas de partes interessadas,
Quem são as partes interessadas? Ai, né? ai. O cliente é uma delas, Quem então liga teria que xingando? melhorar sim. Tá? Então a ISO 9 caberia para uma empresa de internet, tanto quanto a 27001, que é da segurança da informação. Essas duas de cara a gente já recomendaria. Bom demais. Qual que é a ISO mais difícil de ser alcançada, na sua opinião, assim? Técnica, né, que são cara de peso. Vamos assim, lá. Olha, a mais difícil de ser implantada é a ISO 22001, que fala da segurança do alimento. Né? É uma ISO bem mais pesada, que é o termo que a gente usa, porque ela tem alguns controles que realmente não posso sair fora dele. E o que é o grande intuito da ISO 22001? É evitar a contaminação cruzada, que é eu levar a contaminação de um ambiente para outro. E como a gente está falando de alimento, essa daí realmente ela é mais rigorosa. Né? Só para você ter uma noção, existe dentro de todo o processo uma sequência que a gente chama de auditoria de segunda parte. O que é essa auditoria de segunda parte? É a auditoria que o meu cliente pode fazer na minha empresa se eu for certificado. Para qualquer uma das normas, se você sair aí, viu aí, a empresa fulana de tal tem certificação, você pode ir lá e auditar. Né? Para as outras Pode normas... estar, por exemplo, olhar se a fábrica está sendo infectada por sujeira, se Exato. os funcionários estão todos limpos. Exato. né, Aí assim, o que a gente recomenda? Que quem quer fazer uma auditoria de segunda parte, vá com alguém que conheça, então pega alguém que tenha pelo menos um curso de auditoria interno, né, que ele vai realmente conferir se a empresa atende aqueles requisitos ali das normas. Para as normas em gerais, para eu fazer uma auditoria de segunda parte, eu tenho que agendar. Já do alimento, qualquer hora que eu bater na porta, a empresa tem que me receber. Ela pode adiar uma única vez. Se ela tentar adiar a segunda, ela já perde a certificação. E no Brasil tem alguma empresa que já tem certificação? Tem, aqui na região mesmo. Nós temos Várias. uma das fábricas de batata aí que se certificou agora. Inclusive, há pouco tempo fizeram a ISO 14000 aí. Que né? beleza. Tem. Que fábrica? Pode falar. A Bem Brasil. Ah, bom Uma demais. empresa bacana demais. Pena que nós chegamos depois para levar o nosso serviço para eles. Mas assim, a gente tem um relacionamento com o pessoal lá muito bacana e é muito importante. A Bem Brasil tem a ISO 22. Eu acredito, aí agora eu vou dar um chute porque eu não conheço, mas a Maquin também deve ter por ser uma empresa multinacional. Ela é canadense. Canadense. E outra coisa, Léo, como não tem obrigatoriedade das empresas terem ISO, mas assim, no mercado em si, tem muitas pessoas, vocês são muito procurados, qual é essa classe de empresários, de empresas que mais se importam com a certificação ISO? Vamos lá, nós temos dois tipos de público. Aquele que vem te procurar porque ou ele tem um concorrente ou ele tem um cliente dele que exige uma ISO 9001. Né? Como eu falei, a 9 sempre vai ser esqueleto para as outras. Né? Esse cliente geralmente vem nos procurar porque, olha, o meu principal cliente está me exigindo essa norma, que é o caso de uma dessas empresas de Lafayette, né, Franciane? Eu não vou falar que essa é lá forte, não. Eles precisavam para atender um cliente grande deles, né? E aquela história que eu falei, quando eles nos telefonaram, oi, aí, a gente precisa dessa norma aqui, vamos fazer um diagnóstico primeiro. Aí chegamos lá, fizemos esse diagnóstico para 9, para ver o que faltava ali, na verdade faltavam poucos ajustes, mas no dia a gente percebeu que caberia também uma ISO 45, que é da saúde e segurança do trabalho. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes que eu esqueça. E quanto tempo, Léo, leva o diagnóstico? Por exemplo, as pessoas, aqui o programa, a rádio, graças a Deus, é ouvido por muitos empresários, né? E algum deles pode ser que esteja já com vontade de te ligar, né, para conseguir um ISO. E às vezes pensa, cara, vai demorar assim, vai demorar um ano, vai atrasar os processos, não. quê? Um diagnóstico a gente consegue fazer muito bem feito em 2, 3 dias, no máximo, tá? Com 2, 3 dias a gente sai com toda a informação. Por exemplo, viemos fazer um diagnóstico aqui na rádio. Olha,
Você está a 60% de conseguir uma ISO 9, está a 40% de conseguir uma 14.000, essa daqui já não te interessa. Por que disso? Muitas das empresas já fazem o que a norma pede, sem saber. Porém, o procedimento dela não está formatado. Então a gente vai pegar o que ela já tem e formatar para o que a norma pede, né? E algumas realmente não tem nada. E voltando ao caso lá, a gente saiu para fazer uma 9, viu que precisava fazer uma 45, que caberia uma 45, né? O empresário, o Lucas, extremamente apaixonado pela questão de segurança do trabalho, assim como a Franciane, e falou, pô, que bacana, então vamos fazer, né? Economicamente, não vai ter ganho nenhum com a 45. Mas, se a gente pensar que a gente está cuidando das pessoas, está evitando que elas vão se acidentar, pô, o ganho disso aí não é financeiro, ele é ganho de valor, né? O patrimônio humano das empresas, né? Eu sei que no passado não era tanto, porque tinha muitas obras, muitas empresas que não estavam tão preocupadas. E com essa ISO veio para resguardar, né, a qualidade do produto e a qualidade de vida das pessoas que trabalham lá. Exato, eu até costumo falar muito nas empresas que a gente passa o seguinte, se a gente for pensar em financeiro, a empresa não vai ter ganho. Mas quando o empresário assina ali um contrato para uma ISO 45, ele está assinando uma declaração que as pessoas são importantes para ele, né? Porque a parte legal ele já é obrigado a cumprir. Ele tem que fazer a legal, que já é difícil no Brasil, e fazer algo muito além para conseguir uma certificação. Então isso daí, para a gente que está no mercado, veio de multinacional, trabalhou dentro da indústria, quando a gente pega um empresário desse, cara, eu falo para os funcionários, agradeço o lugar que vocês estão. Eu trabalhei já, né? Trabalhei na Fosfers, trabalhei na Lafers, na Rúnico, e assim, o maior medo que o funcionário tem é de se machucar, né, de fazer alguma coisa errada, e tem medo de ser eliminado. Eu acho que a partir do momento que tem essa ISO, acabou. Assim, acabou não, mas eu vou deixar a pessoa mais tranquila, só, né, igual você já falou, eu vou repetir, de preocupação com esse capital humano, né, sem que são as dúvida, pessoas. sem dúvida, né? Porque quando a gente fala que a gente está ali cuidando do processo, lá na qualidade, até um negócio interessante aqui. Você sabe o que é qualidade quando a gente está falando de ISO? Não, o que é qualidade? Para ISO, Conta. qualidade Nunca é sabe. simplesmente cumprir requisito. Então, se eu tenho que sair daqui para ir para São Paulo, não importa se eu vou numa X6, se eu vou num Phenom 300 ou se eu vou numa carroça. Eu preciso chegar em São Paulo, né? Então, se eu fizer isso, eu estou atendendo o meu requisito. Que aí é uma situação bem legal de Brasil. ISO, a gente pega as ferramentas de qualidade que existem, né? Através das ferramentas de qualidade que a gente vai fazer com que as empresas tenham mais resultados, e algumas a gente tem dificuldade, porque a ISO ela vai te cobrar lá no final requisito 10, em qualquer uma das normas agora, melhoria contínua. Quando a gente fala em melhoria contínua, a gente está falando no PDCA, né? E o primeiro item é planejamento. Qual brasileiro que você conhece que faz planejamento? Eu não faço planejamento. Mas aí vem uma situação interessante, o brasileiro ele é bom em quê? Execução. Execução, né? Então a gente chega na empresa, faz esse diagnóstico, né? E pega o que já faz muito bem feito, formata para dentro da norma, né? Ou seja, pega a execução, deixa o pessoal acostumar ali, aí depois a gente entra fazendo o planejamento. Aí sim, pode fazer contato com essas empresas aí que a gente está falando, que eu te garanto, que eles têm um resultado melhor do que quando a gente fez a implantação para eles. Certeza. Você falou assim que a empresa geralmente não tem ganho, mas a forma de trabalhar melhor, né, vai gerar ganho maior. Isso, eu falei no caso da 45, né, da saúde e segurança. Porque o da 9, uma das coisas que ela busca é realmente fazer com mais rapidez, com segurança, com a qualidade, não a de cumprimento de requisito, mas a qualidade de produto, porque por mais que a norma certifica o sistema de gestão, o produto dela vai ser melhor. E vai ter uma questão que chamado lá no 4.2 de novo, atendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas, eu vou ter um cliente mais satisfeito, né? E são esses detalhes, a gente estava comentando. Que dia que você fez uma avaliação no fornecedor da sua empresa lá embaixo? Nunca. Acho que nunca.
É porque esses detalhes a gente não presta atenção, mas eu posso ter fornecedor crítico que se ele atrasar com a entrega dele, eu vou atrasar com o meu cliente. O nome que está sujo é o meu. Não, isso aí é sempre, nossa, esse negócio é sempre. Entendeu? Porque, igual você está falando, né? Eu vendo lá um produto, faço pedido. Se vai chegar no dia ou não, mas é meu. Exatamente. Então a norma ela fala que eu preciso, a partir do momento que eu me certifiquei, eu tenho que avisar o meu cliente, olha, a partir de agora o nosso sistema é certificado, porque não existe empresa certificada pela ISO, existe um sistema de gestão certificado. Então assim, quando a gente está principalmente rodovia, a gente vai vendo muitas não conformidades, né? Empresa certificada, mentira. Quem é certificado é o sistema de gestão. Tá vendo? Esse é o mal de auditor, você vai andando e vai prestando atenção nas coisas erradas, né? Mas o ganho, Christian, ele vem sim, o resultado. Olha só, um sistema de gestão desse avaliado, ele tem validade de 3 anos, são 36 meses as principais ISOs. E eu te garanto que se o empresário executar as ferramentas que estão propostas, se fizer o que a norma está pedindo, no mínimo 30% ele vai crescer nesse período. Sem o jeitinho. Assim, tem Sem empresa o que jeitinho. quer o jeitinho, tá? Não, mas sem o jeitinho. Existe uma questão, a gente chama de certificação de parede. Tem lá um quadrinho bonitinho falando que eu estou certificado. Quando vem chegando a auditoria, porque passa por auditorias frequentes, a gente corre lá, faz aquela operação shampoo, meio que engana o auditor e consegue a certificação. Esse tipo de trabalho, muitos colegas meus fazem, eu até indico quem faz, mas eu não faço. Eu estou aqui para que o meu cliente tenha realmente resultado. Você falou uma coisa assim, eu falei brincando, você deu uma resposta perfeita. E como vocês são auditores, porque assim, um engenheiro, um arquiteto, ele responde sobre a auditoria que ele fez, né? Igual teve aqueles problemas lá nessas barragens, né? Isso. E o auditor que foi lá e deu a ISO para essas empresas, né? Ele pode ser responsabilizado também? Pode, mas dificilmente vai acontecer. Pelo seguinte, primeiro que para a gente ser, agora eu vou falar de auditor, esquece a consultoria, a implantação, vamos para a auditoria agora. Para auditoria, eu preciso fazer o curso de auditor líder. Aí eu faço por norma, cada uma dessas, 9.000, a 14, a 45, 27, 22, seja a norma que for, eu preciso fazer um curso de auditor líder. Tá? Mesmo fazendo o curso de auditor líder, eu tenho que fazer a ISO 19001, que é a ISO que fala dos auditores. Tem uma ISO própria para ser auditor. Né? Eu não posso fazer auditoria do jeito que eu acho que deve ser feito. Eu tenho um padrão a ser seguido. Né? E por mais que eu venha, fiz uma auditoria aqui sua, te recomendo, é o que a gente escreve no relatório, eu recomendo essa certificação, eu tenho que pegar todas as evidências da auditoria, mandar para uma comissão técnica, e essa comissão técnica é que vai avaliar. Então, tem muita que a gente chama de sistema de trava. Pode passar aqui alguma coisa despercebida, mas quando chegar nessa comissão técnica, da comissão técnica depois teve a aprovação da auditoria, eu vou submeter a aprovação da ISO lá em Genebra. Muito bom. Né? Vamos tocar um pouquinho mais de música para nós tomarmos uma água com vocês, aproveitar. A boca de minha garganta sequinha que eu tô. E voltando já para o último bloco do programa. Tá massa demais, galera. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, manda aí lá no grupo, manda aqui pode ficar aqui na rádio. Valeu? Bora lá com o médico. O resto tá chorando, que eu nunca chamei pelos meus períodos, mas sozinho, filho. Chama sua namorada. Precisa ir comigo não. Vai a Bora pé. lá, vai a pé. Você é um cara, você está precisando andar para você emagrecer. É igual alguém que eu conheço aqui, sentado para mim no Um dos dois. Olha, a gente falou muito de tempo de implantação, né? De como. Qual é o Na tempo verdade, que é? a gente falou do tempo do diagnóstico, né? Que Diagnóstico, por 3 né? dias a gente faz. Viajando. Depois do diagnóstico, a gente tem a implantação. Em média,
a gente consegue fazer uma implantação para que a empresa consiga passar na primeira auditoria em torno de 5 a 6 meses. O que vai depender muito? O engajamento dos funcionários, né? E criar documento é fácil. O que vai depender um pouco mais é esse engajamento das pessoas. Mas na média, com 6 meses, a gente consegue trazer o organismo certificador e passar na primeira auditoria. Eles marcam para ir para a dia tal ou a partir do dia tal que vai haver a primeira É data auditoria? marcada. Tá. Data marcada. A gente consegue, quando consultoria, implantação, a gente até ajuda as empresas na negociação. Porque com qual organismo certificador vai fazer? E tem a dúvida, qual a diferença entre eles, né? Nome e preço. Tem algumas que são bem mais caras, mas a auditoria, como eu falei lá no início, ela tem que ser a mesma, independente de qual organismo. Qual que é a auditoria, qual que é a certificação mais cara que existe? Caro? A 27 mil era caro. Cara. É, assim... Primeiro, vamos voltar à resposta. Caro é aquilo que não te traz resultado. Não, isso é verdade. Né? Mas ela é a mais complexa. Qual o investimento mais? Exato, o investimento é mais alto. Muita questão de tecnologia envolvida e no país nosso não é tão barato. Mas de qualquer maneira a empresa já tem que se adequar por causa da LGPD. Mesmo sendo a certificação com um custo mais alto, ela ainda é mais barata do que a adequação para a LGPD do jeito que precisa. É, meu filho. E quais são as normas de qualidade? Quais são as normas todas em que a gente falou aqui em off? Eu esqueci. A de qualidade é a 9001, né? A segurança, saúde e segurança do trabalho, 45001, versão 2018. A gestão ambiental é 14001, né? A 27, saúde e segurança ocupacional, e as outras duas que vêm são a 27, né? Que é a do segurança da informação e a segurança do alimento. São as mais utilizadas que a gente tem por aí. Os requisitos que a gente falar? Na verdade, os princípios da Os qualidade, princípios. porque aí já não tá é a dando certificação da qualidade, né? Tá dando um ponto aqui, ó. Então, esse cara, a gente tem que falar dos princípios aqui da certificação e eu tô aqui boiando. Os princípios de gestão, né? Quando a gente está falando na qualidade, a gente está falando de cada um desses sistemas, independente dele, qual a gente está tratando, porque causa muita dúvida quando a gente está falando em qualidade de certificação e qualidade de sistema de gestão. Mas qualquer um desses sistemas, eles vão procurar foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, né, que estão envolvidas, abordagem de processos, todos os processos se interagem dentro da empresa, né? A melhoria contínua, que é o resultado final de qualquer sistema desse, uma tomada de decisão baseada em evidência, não mais no achismo, eu tenho realmente dados na mão para tomar decisão, e uma gestão de relacionamento. Olha que legal esse negócio. Bom demais. Perfeito. A gente falou muito aqui de como faz, como acontece. A gente não falou como te conta. como que as pessoas, as empresas vão te contratar a sua empresa, a sua consultoria, como que funciona, para te achar, para te contratar. Ô Cristian, a gente tem o WhatsApp, né, o 34 98804 1366, e tem o endereço de e-mail, que é leonardo.luiz@coteman.com.br, né? E uma situação que a gente está comentando aqui, a gente acaba esquecendo, o interessante é que para quem quer vir para essa vida nossa de trabalhar com auditoria e consultoria para ISO, um dado interessante, a gente não faz nada onde a gente mora. Ah, é mesmo. Eu não estou falando aqui específico da nossa cidade, não. A gente não faz onde a gente mora. Então a gente geralmente tem uma tendência de trabalhar em outras cidades, né? Por que disso? Por mais que a gente assine um contrato de confidencialidade, o empresário tem um temor ali que a gente vai levar informação para um outro concorrente dele. E eu posso garantir, tá, pessoal? Pode fazer o trabalho com a gente aqui na cidade, até porque eu não posso perder meu nome. A gente trabalha com nome, é aquilo que a gente vende, né? O pessoal lá da fábrica de tinta que gosta dessa história. Se eu, como uma fábrica de tinta, entregar um produto que não está legal, eu consigo comprar outra marca. Já o meu trabalho não, é nome. Eu não consigo comprar outro nem no Japão, na Austrália, para lugar nenhum que eu for, né?
Então, aquele empresário daqui de Araxá que tem interesse em conhecer um pouco mais de uma certificação, a gente faz essa conversa sem nenhum tipo de compromisso e explica tudo com mais detalhes, né? E falando que a gente não faz nada na cidade, pelo menos em tese, e a gente quer quebrar esse paradigma que a gente pode sim fazer, eu não vou perder o meu certificado de auditor por causa de uma besteira de levar informação para outro concorrente, né? Mas vem o lado legal para quem quer entrar nesse mundo nosso, né? A gente faz muita coisa fora, inclusive fora do país. Você quer passear, quer trabalhar fora do país, quer fazer um trabalho legal, um trabalho que exige muito, um trabalho que dá muita credibilidade, você deixar bem feliz, bem satisfeito com os resultados que você gera para você e para os seus clientes. É isso aí. Vem trabalhar e vem contratar o Léo. Ô Christian, só para pegar um ganchozinho, eu sei que está finalizando, mas Não, olha pode falar, para ver que legal. Lá na Índia, que hoje é o terceiro país em desenvolvimento no mundo, a força política, o governo, incentiva as empresas a fazerem uma certificação ISO. E sabe qual é a ISO que eles fazem lá? Qual é isso? A mesma que a gente faz aqui no Brasil. Ah, a ISO é a universal. mesma para o mundo inteiro. Que beleza, cara. Então, quem quiser partir para esse mundo aí, cara, pode fazer os cursos aí. E o céu é o Você limite. ministra curso também? Pro pessoal que A quiser? gente faz sim, tá? A gente tem os cursos. Aí, Regis, só faz alguma coisa que presta. Né? É isso aí, Regis. Vamos fazer uns treinamentos com a gente aí, tá? Não só os da ISO, mas a gente faz outros treinamentos também da área de segurança do trabalho, área de gestão. A gente tem aberto aí para fazer esses treinamentos com as empresas aí. Bom demais. Muito obrigado a você, Maria Fernanda, que está aqui tadinho com soninho. Muito obrigado por vocês terem disponibilizado esse tempo à noite, na quinta-feira à noite, esse calorão, e podia estar lá descansando já e estar aqui nessa entrevista maravilhosa para nós, para dar bastante conhecimento para a galera aí que esse programa às vezes tem uns lapsos que traz uma informação que presta, e hoje é um dia muito feliz com isso. Ô Cristian, eu que agradeço, é sempre bom a gente se encontrar, você sabe do carinho que eu tenho por você, abrir a oportunidade para a gente tentar realmente desmistificar um pouco. A ISO é possível sim para qualquer empresa, não importa o porte nem segmento dela, né? E deixar mais uma vez aí os contatos, que é o 34 98804 1366, é o WhatsApp. Eu só não atendo quando eu estou dirigindo, que é uma questão que a gente aprende, é responsabilidade mesmo, né? E o endereço de e-mail, leonardo.luiz, Luiz com Z, @coteman, o man é de manutenção, então é N de nariz no final, .com.br. E a gente está aí à disposição, qualquer dúvida, mesmo se surgir depois, encaminha, a gente responde aí para os ouvintes. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Pode deixar e nós vamos colocar as informações na descrição do YouTube, vai aparecer lá no YouTube, no @programa Bazinga, no YouTube. Alguém me ligando aqui? Não, Gente. senão eu de ligar não, animal. Então, meu filho, nós vamos colocar a descrição do Leonardo aqui, tudo certinho para você contratar, para você tirar suas dúvidas e implementar isso nas suas empresas, nas suas vidas. Muito obrigado, Léo, mais uma vez. A gente vai trazer você aqui mais tarde, mais para frente, né? Para falar de uma vez específica, já que tem vários para esse trabalho aí. Vamos, talvez vamos de sim. proteção de dados, que é top. Vamos, eu estou à disposição, é só a gente marcar aí. Um grande abraço para todo mundo, fiquem todo mundo aí sob a proteção de Deus. Nossa, agora o finalzinho tá até Tá arrastando. vendo? Pegou, É a sede. Tchau, Maria Fernanda. Fala tchau aqui para todo mundo te ouvir. Tchau. Tchau. Meu Deus, obrigado, galera. Até amanhã, se Deus quiser. Vou deitar no cabelo um pouquinho mais cedo também. Vou deixar músicas boas para vocês. Programa Bazinga, uma delícia. Programa Bazinga, uma delícia. Uma delícia.